Bem-vindo! E hoje nós vamos iniciar uma série de 4 episódios sensacionais. Seja bem-vindo ao Music Flow Business, aqui nos estúdios da Imacast. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais da sua história musical. Fala pra gente, quem é o Sérgio Rover? Muito bom dia para todos, é um prazer, muito obrigado, Marciano, por esse convite, né, de participar desse podcast. E estamos aqui para contar um pouco da nossa história, né, e também de falar sobre mercado musical e falar quem é Sérgio Rover, né? Na verdade, Sérgio Rover é uma pessoa que passou a vida inteira, né, se dedicando à música, né, desde de criança que eu trabalho, que eu assim comecei a aprender música a partir dos 8 anos de idade, né? E a partir daí, na igreja, né, e participando de grupos, etc., né, fomos aprendendo os instrumentos, né? Na verdade, o saxofone foi meu último instrumento que eu aprendi, Olha, né, com 16 anos, que eu fui para a escola de música, hoje é a Faculdade de Música do Espírito Santo, né, a FAMES, e a partir dali a gente começou a se especializar mesmo nesse instrumento e trabalhar no mercado musical aqui na Grande Vitória. sensacional. Eu queria iniciar esse bate-papo nosso. Eu tive a oportunidade de conhecer você há uns anos atrás, Alguns, né? alguns aninhos atrás, e a gente pôde passar uma experiência sensacional ali no grupo Jazz Maneiro, Sim, né? Que eu não posso deixar de fazer a citação do nosso grande amigo Luciano Félix. sim. Através do intermédio dele, né? Ele pôde me indicar para a gente estar fazendo aquele trabalho ali que durou quase um ano ali, né? E eu fiquei encantado justamente com o Sérgio Rover, justamente pela maestria que ele sempre teve em seus trabalhos. Mas não foi a primeira vez que eu ouvi falar do Rover. A minha primeira vez que eu ouvi falar do Rover foi através de uma VHS. Para quem não conhece o VHS, né? É aquela fita que a gente colocava no, no videocassete. Aí está denunciando a minha idade. Isso! E aí, nessa fita, eu pude ver o Sérgio Rover tocando com Abraham Laboriel. Abraham Laboriel, para quem não conhece, é uma referência mundial no contrabaixo. E eu vou falar, tem mais de 20 anos isso. Eu recebi essa fita e nessa fita tinha o Sérgio Rover tocando num congresso com Abraham Laboriel. Isso foi em 1995. Olha aí! Se não me engano, 95 ou 96, mas tem quase Isso, 30 anos, né? isso aí. E se eu não me engano, você estava tocando com o grupo Koinonia, né? Exatamente. Então, Rover, assim, foi uma felicidade, né, poder saber que um conterrâneo nosso aqui, né, estava ali jogando junto com um músico internacional, né? E foi uma grande experiência. Me fala um pouquinho dessa experiência, como foi tocar com Abraham Laboriel, como é que foi, como que aconteceu isso? Olha só, eu tinha acabado de entrar na banda Koinonia, né? A banda gospel, né? Aqui das antigas, tem já quase 40 anos de estrada. E naquela época, o nosso vocalista trabalhava na Songs, né? Loja de instrumentos musicais em Vila Velha, né? Então, através da Songs, eles tinham um projeto de divulgação da loja, da marca da loja, né? E fizeram contato com o Abba Laboriel. Por quê? O Abba Laboriel, ele, dentre tantos trabalhos que ele realizou, né? Tocava com Phil Collins, tocava com Michael Jackson, etc. Olha Então, já aí, era 4 vezes o melhor baixista do mundo, né? olha Ganhou o aí. Grammy de melhor baixista por 4 vezes seguidas. Então, era um músico, assim, fenomenal, né? E na comunidade dos baixistas era muito conhecido. Eu até então não o conhecia assim, e, e o Koinonia, na verdade, o convidou, né, para esse trabalho lá na loja de BH, porque o Koinonia aqui de Vitória se inspirou na banda Koinonia com Y lá dos Estados Unidos, na qual Sim, o Laboriel fazia parte, né? entendi. Tocava com uma nata lá da música lá, da área jazzística, ele também, etc. Então, as músicas deles inspiraram muito. Foi quando o Júnior, né, que é nosso vocalista, teve a ideia de formar um grupo assim parecido. Então, foi meio que um diferencial aqui em Vitória de uma banda evangélica que
que tocava de uma forma diferente das outras, né? Sim, Das outros grupos musicais que existiam na época nas igrejas. Então foi quando nós tocamos lá em BH, nessa loja, e foi assim fantástico, foi um teatro lotado, né? Muita gente foi lá prestigiar e foi feito esse VHS, né, para marcar. Foi feito muito pouco, não sei a quantidade de VHS que foi feito e não era vendido, era o VHS era presenteado, né, às pessoas. Então, eu nem tenho esse VHS, infelizmente, né? Mas tem alguma coisa, é, se não me engano, no YouTube. Se sim, pesquisar direitinho, vai achar lá algum trecho desse show lá em BH, que foi, para mim, assim, foi fantástico conhecer o Laboriel, sim. né? Ter trabalhado com ele, trouxe alguns temas de autoria dele, né? Assim, então foi muito legal. Na época a gente tinha uma banda muito boa, né? Era o Cabimba no teclado, Olha aí. o Sandro na guitarra e o Sandro batera, né? Também Sim, uma banda fantástica, a banda Coroninha na época tocava de tudo, assim. E nós ensaiamos bastante e nos apresentamos com ele. tem o seu lugar, o Coenonia na história, né? Então, Sérgio, o Music Flow Business, ele vai ter uma expressão internacional. E você tem uma história vasta de experiências com músicos nacionais e internacionais. Eu gostaria que você citasse algum deles que você teve a oportunidade de trabalhar, músicos nacionais e músicos internacionais, e um pouco uma experiência de algo que te marcou, uma experiência com algum deles. Sim, aqui em Vitória, assim, a gente trabalhou com muita gente aqui do estado mesmo, né? E também, às vezes, quando pintava algum show com algum artista nacional, né, a gente acabava fazendo parte da banda, né, como banda de apoio, né? Às vezes o Sim, artista vinha sem a banda e, né, aí a gente conseguia fazer, né, apoiar esse artista aqui. Por exemplo, nós tocamos, já toquei com a Elba Ramalho por 2 vezes aqui no estado, né, também junto olha, com a Sinfônica, né? Fizeram um trabalho sim, de música popular. A Sinfônica trouxe a Elba Ramalho a fazer em um certo momento. E também, por eu fazer parte da banda da Polícia Militar, né? É, então, todo ano a gente fazia também um show de aniversário da corporação, e sim, sempre trazia um artista de fora. Aí, é, é, nesses shows que a gente fazia anualmente, a gente já trabalhou também com a Elba Ramalho, Paulo Ricardo, Ana Carolina, Agnaldo Raiol, que acabou de falecer agora, né, sim. recentemente, infelizmente, e outros mais, né, que a gente trabalhou também, tocou, fizemos shows aqui. Aí com a banda Big Beatles, né, nós tivemos a oportunidade de viajar para Liverpool, né, tocar lá no Cavern Club Olha, também, né, que é um festival dos Beatles anual que existe já há muitos anos, né, e nós fomos lá também, né, foi uma experiência única para mim, né, tocar lá no lugar onde os Beatles começaram a fazer os shows deles lá em Liverpool, né, então foi uma experiência assim, muito marcante, né? Então, de modo que a gente tocou com todo esse pessoal. Né? De fora tem a Mafalda Minosi, que é uma italiana também, que tocou aqui em Vitória, eu participei sim, com ela, né? O Tony Sheridan, que era o guitarrista, né? Primeiro guitarrista dos Beatles, ele veio em Vitória tocar e nós olha, fizemos parte da banda, tocamos com ele também, né? Infelizmente faleceu também tem alguns poucos anos atrás. Pete Best, que foi o primeiro baterista dos Beatles também, tá bem velhinho, mas fez um show aqui em Vitória, também tocamos com ele. E então, assim, o próprio Abraham Laboriel também, que não, né, é uma pessoa sim. formidável, e tivemos a felicidade de tocar com ele. E alguns outros que não me vêm na memória agora, mas É, são muitos. até se a gente for falar de todos, nós vamos ficar esse podcast inteiro só falando dos nomes, né? Sensacional. Mas, Sérgio, eu costumo dizer, eu vim de um berço cristão e a igreja foi uma grande incentivadora ah, da música na minha vida. E eu digo que a igreja é a maior escola de música do mundo. Sem dúvida. Você concorda com isso? Concordo. Sem dúvida, a igreja, ela formou muitos músicos, inclusive, que eu venho de uma linha militar, né, que eu
fui para o Exército com 18 anos, entrei na banda de música lá, depois fui para a Polícia Militar também, trabalhei minha vida toda na banda da Polícia Militar. Então eu digo assim, eu digo de carteirinha, que a maioria dos músicos que fazem parte das bandas militares hoje no Brasil, ou quem sabe no mundo, são pessoas que aprenderam na igreja, né? Através de projetos, né? Através dos grupos musicais das igrejas, né? Então eles aprendem a tocar um instrumento, praticam na igreja e muitos deles, né, procuram se especializar um pouco mais e acabam fazendo parte desses grupos. Bandas de música, principalmente nas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, Maranata, que tem um trabalho fantástico na área de músicos em geral, né, tanto metais quanto cordas, etc. Né? E então esses músicos acabam fazendo parte de grupos e também aqueles que vão para o mercado musical mesmo propriamente dito, né? Também esses músicos, se você for perguntar, 99% deles vão dizer que aprenderam música na igreja. Sensacional, né? Então, é, conta pra gente quando foi que você falou assim, eu vou viver de música. E como foi isso? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem uma indecisão em ingressar na carreira musical. Como surgiu essa oportunidade? Como foi isso para você? Como eu já disse, né, eu comecei a aprender música na igreja, né? E desde novo, desde cedo, eu tinha assim a ideia, tinha um desejo de fazer parte de uma banda militar, né? Meu pai me incentivou muito para isso, né? E passei a estudar focado para isso, né? Para mim já era uma carreira musical, né, importante, né, fazer parte de uma banda militar. Então, eu fiz parte da banda do Exército, né? Então, naquela época, eu considero assim que em 1994 foi o ano que eu comecei profissionalmente a minha carreira musical como um todo. Eu comecei em 92, né, no quartel. Em 94, eu entrei na primeira eh, banda evangélica, mas era uma banda que já tinha um LP, nós gravamos um LP, né? O LP também é das antigas, né? Sim, Gravamos um LP, né? E a banda chamava-se Banda Nova, né? E o nosso líder lá era o Daniel Dias, que é um trompetista muito rapaz, eu bom. lembro dessa banda. Pois é, a Banda Nova era uma formação diferente, porque cantava aqueles louvores, né? Que fazia trabalho nas igrejas. E tinha, além da base, né? Guitarra, baixo, bateria, teclado, tinha os metais, né? Que eram dois trompetes, um sax e dois trombones. Então era uma banda diferenciada, tinha os metais e tal, fazia aquele trabalho bacana, com arranjo, né? Escritos lá, e era muito legal. Então a partir daí, eh, eu considero minha carreira musical profissional, né? Em 94 para cá. Hoje, nesse ano, fez 30 anos, né? Vamos dizer assim, de carreira musical. Então foi a partir dali que eu comecei a ter uma visão mais do mercado musical, começamos a participar dessa banda e também começaram a surgir assim oportunidades através do meu querido amigo Daniel Dias, trompetista, né? Ele que já estava tocando com todo mundo e tal. Quando surgiu uma oportunidade de tocar numa gig de jazz, por exemplo, ele me levava, né? Aí eu ia tocar com ele, mas na época não tinha nem remuneração. Eu queria ir só para pegar experiência. Então eu ia com ele, dava canja, né, onde ele estava tocando, né, com os quartetos de jazz, quintetos, etc. Né? A partir do momento que ele pegou assim uma confiança comigo, aí falou: no, ô Rover, tem um trabalho em tal lugar que eu não vou poder fazer. Vai lá e faz. Aí eu comecei a tocar, ganhando meus primeiros cachês, foi aí. Muito bom. Então você inicia o seu trabalho profissionalmente com música foi no Exército? No Exército e tocando na banda exatamente em 1994. E quanto tempo você ficou lá no Exército? Eu fiquei lá por 8 anos. Por 8 anos, 8 né? anos. Olha, muito bom. Depois do Exército, você foi. Aí depois do Exército eu fiz concurso na banda da Polícia Militar. Por quê? O Exército, como eu já tinha feito concurso para sargento, né? Então, assim que eu fosse promovido, eu iria ser transferido para qualquer parte do Brasil. Então eu já estava já tocando aqui, né? Também a minha cabeça na época era um pouco diferente da de hoje, né? Um garoto novo, recém-casado, eu fiquei temeroso de morar em outros locais, né? Então eu recebi o convite também do comandante da banda da Polícia Militar na época,
que era o tenente-coronel Vanderlei Rocha, que me falou assim, ó, você não quer fazer concurso da banda da polícia? Né? Se você quiser, estuda e vai ter o concurso tal dia assim, assim, você vai e faz o concurso. Aí eu falei, tá bom, eu tenho interesse. E foi quando eu fiz o concurso, em 99, né? Fiz o concurso e fui aprovado e fomos para a banda da Polícia Militar na época. Sérgio, é, esse ano, ou ano passado, se eu não me engano, a internet nos mantém muito informado, né? Isso é muito bom, que mantém a gente ligado através das redes sociais, né? Mas foi o ano passado que você encerrou a sua carreira na Polícia Militar? Foi esse ano, em agosto. Foi esse ano, em agosto desse Isso, ano, né? agosto desse ano. Cara, muito sensacional e esse foi um dos motivos que me chamou a atenção, né? A gente estava com esse projeto já em mente e eu precisava de 4 pessoas para a gente dar start que fosse referência para as novas gerações de músicos, porque a música tem um mercado sensacional em várias áreas, mas existem muitas indecisões. E você vem de uma carreira militar de 30 anos e encerra a carreira este ano, né? E novo, tá, Sérgio? Graças a E aí, Deus. como eu costumo dizer, agora o céu é o limite. Agora você está mais livre ainda para realizar grandes trabalhos, né? Mas tem algum projeto em mente agora dentro da área musical? Conta pra gente. Agora, qual vai ser esse caminho? O cara que se aposenta, 30 anos de trabalho com a música dentro de uma carreira militar. E agora? É só tocar? É só viajar? É só passear? O que que tá na sua mente aí? O que que vai acontecer? Olha, passamos 32 anos de serviço militar, né? No total. E a gente, sim, nesse período, né, que nós passamos trabalhando aqui tanto no Exército quanto na Polícia, nós deixamos de fazer muitos trabalhos, né? Fora do estado, em outros países, turnês na Europa, etc. Então a gente não tinha condições de fazer isso, porque a gente estava com a nossa carreira assim muito arraizada aqui, né? Enraizada aqui no estado, né? Então ficava muito difícil você conseguir uma dispensa ou pegar umas férias, né, mais prolongadas para fazer esse tipo de trabalho. Então isso nos impediu. Agora nós estamos, como você falou, o céu é o limite, né? É isso Então aí. a gente vai tentar, né, aceitar ver as próximas oportunidades que aparecer, né, de tocar com artistas de fora, etc., para a gente poder alçar voos um pouco mais longos, né, nessa carreira e, quem sabe, também conhecer um pouco mais do mercado lá fora, né? Isso aí. Né, e isso aí a gente está... Assim que eu aposentei, né, em agosto da Polícia Militar, eu não descansei. Na verdade, eu achei que eu ia descansar, né? Até os colegas falaram assim, "Ô, você podia voltar, né, para trabalhar na polícia, né, e tal, fazer o seu retorno voluntário." Mas na verdade eu não estou parado, assim, eu estou trabalhando bastante, né, nessa área da música, né? Então a nossa agenda, graças a Deus, está bem cheia. E agora, assim, nessa altura da vida, assim, a gente está assim com aquela coisa assim de também dar uma atenção maior para a família, né? Que Sim, isso é muito importante. A família da gente sofre muito no decorrer da nossa carreira, é né, militar, verdade. então a gente fica muito ausente também, né? E nesse período, agora eu tenho a possibilidade de estar mais presente com a minha família, né? Cuidar um pouco mais da minha filha, né, que está com 20 anos de idade, né? E de repente viajar um pouco com a esposa e tal. Então também isso tá em mente também, né? Sim, Não só trabalho, né, mas a gente precisa de dar uma atenção também à família, né, que merece muito e precisa muito da nossa prioridade, companhia, né? né? Então, Sérgio, você tem assim um network grandíssimo, né? Até porque pelo tempo que você está inserido no mercado e esse tempo todo que você esteve inserido no mercado, nós temos muitos músicos que estão iniciando a sua carreira profissional, né? As faculdades, as escolas de músicas estão aí todo ano formando
professores de músicas, músicos, né, solistas, bandas, orquestras, né? O mercado está aberto. Dentro dessa experiência que você teve no mercado, como que você enxerga o mercado de trabalho com a música daqui em diante? Tem mercado, né? Tem profissional no mercado? Como você enxerga isso? Bom, o mercado musical sempre foi um mercado assim muito amplo, né? Muito grande, movimenta milhões de reais, bilhões de reais por ano na economia do país, né? Então, sem dúvida, é um mercado muito vultoso, né? E mais a gente entende que em certos centros musicais, nos centros da capitais do país, esse mercado é maior. Pode ser maior e pode ser um pouco menor, né? Dependendo da demanda também, né? O nosso estado aqui, né, no Espírito Santo, a nossa capital, a Grande Vitória em si, a gente sabe que é um mercado um pouco menor do que outros centros, né? E assim como também a gama de músicos, né, capacitados profissionais para esse fim, né? A gente tem assim sente um pouco falta de músicos qualificados para atender a demanda, mas é um mercado aqui no estado que tá crescendo muito, porque o país todo está de olho no estado do Espírito Santo, né? É Então verdade. estamos fomentando assim um mercado cultural muito grande com os editais também de incentivo do governo também. Isso tem dado um incentivo muito grande, né? Tem alavancado muito trabalho de festivais, por exemplo, festival de jazz no nosso estado, tem vários, né? Vários. Música, por exemplo, um outro nicho de mercado grandioso, que é o da música de imigração italiana, né? Sim, Imigração alemã. Então, no estado inteiro tem festas, e bandas tocando também nesse segmento, né, de música. Então, e muito também apoiado pelo governo ou parceria privada também, público-privado, né? Então a gente sabe que o mercado é grande. Temos muitos profissionais, temos muitos músicos amadores que ainda não estão assim totalmente qualificados, né? Mas é preciso uma conscientização um pouco maior dos músicos profissionais nesse mercado para que eles possam atender de forma satisfatória também, né? E que possa, com isso, possa fomentar mais trabalhos. Então, assim, eu acredito que existe mais oferta de trabalho do que existe olha músicos aí. profissionais para atuar. Então, profissional para atuar no mercado, se ele se especializar em sua área, seja qualquer instrumento, né? Ele vai ter trabalho para ele. É, como você teve experiência de tocar com vários músicos, você deve ter feito um filtro, um padrão de qualidade para o seu trabalho, né? Porque a gente aprende muito com os acertos dos outros e aprende muito com os erros dos outros também, né? E usando a sua experiência como referência, ô Rover, você fala assim, o que você pode me dizer é, três itens, pilares importantes que você considera que o músico deve ter? Um músico para estar aberto para o mercado, para receber convite, três itens, três pilares. Eu quero que você cita para gente. É muito importante você falar sobre isso, porque muitas vezes o músico ele começa a tocar, né, começa a aprender música, começa a tocar, e ele vai muito movido pela paixão, né? Ele gosta de tocar um instrumento, né? Começa a tocar na igreja, depois começa a tocar fora da igreja e começa a dar aula. Então ele já se sente que está no mercado musical, né? Mas existe uma falta de preparo, uma falta de conscientização do que vai ser a carreira dele daqui a 10, 20 anos, né? Como é que vai ser, né? Como é que ele vai conduzir essa carreira, né? Então, muitos músicos, eles têm um sucesso inicial e depois eles começam mais à frente, lá, né? Depois de 10, 15 anos, ele começa a pensar, fala assim, poxa, eu perdi muito tempo e não me especializei, não me aprimorei, não procurei conhecimento, né? E hoje o conhecimento está muito assim acessível, né, a todos através da internet.
você consegue fazer. Primeira coisa, assim, que eu acho importante é a pessoa buscar se qualificar, né? Procura um curso, né, na sua área, procura se qualificar dentro do seu instrumento, né, estudar, para ele ser um profissional com competência, né? Competente. Isso é muito importante ele ter isso em mente, porque ele vai estar lidando com o público, né? Ele vai estar apresentando um, um serviço, um trabalho que existe um cliente que está pagando ele por aquilo. Então, ele tem que entregar um trabalho de excelência, isso aí é primordial, né? Outra coisa é ele ser um músico, um profissional consciente do seu dever, do seu trabalho, porque ele tem que ter pontualidade, entendeu? Ele não pode Importante. eh, chegar atrasado nos compromissos, ele não pode cancelar o compromisso de última hora. Então, isso é super importante ele ter essa consciência, né, através do trabalho dele. Dever de casa, né? Dever de casa, isso é muito importante. E ele tem também, que é uma coisa que eu considero muito importante, é ele pensar no seu futuro. Como é que você vai ganhar o seu cachê, o seu dinheiro, e você não vai fazer uma previsão, né? Porque é um serviço autônomo e que existe altos e baixos no mercado, né? Então você tem que se prevenir, eh, pagar o INSS, né? Pagar uma previdência privada que seja, enfim, para pensar no futuro, né? No seu futuro. Que existe muito músico que começa, ganha muito dinheiro, mas o dinheiro vai todo pro ralo e depois de 20 anos, 30 anos, ele, poxa, não tem uma perspectiva de aposentadoria, né? Não tem uma perspectiva de como eu vou viver depois dos meus, sei lá, 50 anos, 60 anos de idade, né? Então isso é muito importante, o músico ter isso em mente, que ele tem que se preparar, ele tem que pensar na sua carreira, não só no início, mas como um todo, né? Ele tem que pensar nisso aí, se preparar, fazer uma reserva, etc. Antigamente era um pouco mais difícil, né? Para o músico, ou ele pagava o INSS, ou ele não pagava, né? Mas hoje tem vários caminhos para o músico investir no futuro, né? Ele pode pagar o INSS, ele pode fazer uma previdência privada, Sim, ele pode fazer um título de capitalização, ele pode fazer um consórcio, exato. ele pode fazer qualquer tipo de investimento para que venha no futuro te dar uma segurança, né? Isso mesmo. Inclusive, Marciano, muitos músicos excelentes desistem da carreira por conta disso. Porque ele começa a trabalhar e depois ele vê que digamos assim, entre aspas, não está dando muito certo, né? Sim, Não está ganhando o dinheiro que ele queria, não está conseguindo manter uma família, pagar as contas, e acaba desistindo e indo trabalhar em outras áreas, né? E aí aquele sonho, né, aquela paixão vai embora, né? E ele acaba assim sendo uma pessoa frustrada futuramente, né, por conta de não ter conseguido seguir uma carreira musical, né? Às vezes a pessoa tem esse sonho, né? Então é frustrada por ali, porque justamente não conseguiu conduzir um pouco mais organizadamente a sua vida no início. é. E hoje está tudo acessível aí, né? Então para o músico que começou um pouco mais, né, junto com a gente ou antes da gente, era um pouco mais difícil, mas hoje tem vários recursos aí para que ele possa se respaldar por um futuro, né? Até Exatamente. porque o músico ele precisa ter uma mentalidade empreendedora, né? Ou ele está inserido num trabalho através de um concurso público, né? Como você esteve grande parte da sua vida profissional, ou ele vai ser um empreendedor, né? E aí ele tem que ter um MEI, né? Tem que abrir uma empresa, tem que ter uma visão empreendedora. É esse o caminho. Hoje está muito mais fácil você abrir uma microempresa ou um MEI, né? Ficou muito mais fácil você fazer isso. E a partir dali você recolher a sua previdência também, né? E então, seguindo por esse caminho, né, eu acho que o músico vai pensando de forma empreendedora, né, ele vai conseguir conduzir a sua carreira de forma muito vitoriosa, né? Vamos dizer assim. E é muito importante essa conscientização realmente, né, de que o músico que vive de música autônoma, né, de forma autônoma, ele precisa ter um cuidado muito maior do que aquele
músico que é um músico de orquestra, um músico de, né, concursado, né, que já tem um salário fixo por mês, né? E o músico que vive de música de forma autônoma, ele precisa ter esse cuidado, né, e prestar muita atenção na sua carreira, como ele vai conduzir isso, porque é ele que vai gerir, né, a sua carreira, né? Ele que vai conduzir a forma como ele vai conseguir novos trabalhos, né? E como ele vai conseguir, né, sustentar a sua família através do seu do recurso que ele vai ganhar através da música. Sim. Sérgio, nessa trajetória, muitas alegrias, dores também. Dentro dessa experiência de trabalho, qual seria uma tônica que você daria para um jovem que está iniciando a sua carreira musical? Se tivesse, é o gênio da lâmpada, né? Eu vou te dar só um conselho. Qual seria para você esse conselho fundamental que você daria para quem está iniciando uma carreira musical? Olha, muito importante você perguntar isso, porque eh, a primeira coisa que um músico que está começando e tem que ter em mente, né, tem que pensar ele tem que ser uma pessoa que leva a música de forma apaixonada, né? Primeiro ele tem que gostar do que está fazendo, né? Ele vai conseguir conduzir a carreira dele de forma mais satisfatória se ele começar a carreira, né, gostando daquilo que está fazendo, apaixonadamente, né? E também importante ele se aprimorar para ele poder ser um músico competente. Eu acho que a principal de tudo, além da paixão pela arte, é ter competência naquilo que está fazendo. Porque isso aí ele envolve respeito às pessoas, né? Respeito às pessoas que estão ouvindo, né, a sua música e as pessoas que estão contratando o seu serviço, estão pagando. Então, isso é primordial. Esse músico buscar aperfeiçoamento, né? Buscar se aprimorar no seu instrumento e dentre outras coisas também, né? Sérgio, o olhar do músico para o músico é um, e o olhar do público para o músico é outro, não é o mesmo olhar. Eu quero dizer o seguinte: o público vê um músico atuando como um profissional, com a sua experiência e sua visão. O que mais impacta o público quando vê um músico? No seu conceito, o que você acha assim, né? Porque o nosso olhar é um. Se se o músico colocou uma sétima e uma nona no acorde, a gente está vendo ali se ele está passeando dentro do campo harmônico, se ele está usando tensões ali que são tensões importantes do acorde e está utilizando bem as tensões, nós estamos analisando. Mas o público não sabe nada disso. E quem é que paga? O músico? Não é o músico, né? Geralmente é o público que chama, né? Nós temos exemplos de quando grandes artistas são convidados, são contratados, ah, é as visualizações do YouTube que vão dizer quantas pessoas o seguem e o que faz aquele músico ali ter um destaque. Nós estamos falando de músico no conceito geral, ou seja cantor, ou seja músico solo, uma tônica que diga assim, qual é essa tônica fundamental para um artista ser um destaque para o público? Eu acredito que o músico, seja ele músico, instrumentista ou cantor, né, ele tem que criar uma conexão com o público, né? Ele tem que criar essa conexão. O público, é, é, pela experiência que eu tive, que eu tenho assim com o público, né, hoje a gente, a gente percebe que o público ele não está mais leigo com relação à música, né, totalmente. Né? Existe muita gente que acompanha, gosta de música, né, que são pessoas que seguem outras profissões, etc. Mas que ele sabe exatamente o que está rolando ali, né, naquele segmento. Vamos dizer, eu conheço pessoas que são médicos, né, advogados, etc., né, e eles percorrem assim o país ou fora do país assistindo festivais de jazz, né, pelo mundo afora, que é um mercado gigante também. E eles conhecem todos os músicos, conhecem os estilos, né, a diferença de um smooth jazz
para um jazz tradicional, um jazz standard. Então, eles conhecem, né? E se o músico ele está tocando, mas ele não tiver conexão com aquele público, né? Ele estiver fazendo algo assim aleatório, o público não vai saber, né? Então é importante isso aí, o músico ter essa conexão, saber o que está fazendo, para ele poder conversar com o público que está assistindo, né? Mandar essa mensagem para o público, que o público ele vai, né, responder de volta. E, e se o músico, ou o cantor, o artista, ele conseguir isso, ele vai fidelizar um público, na verdade. Se ele tem um trabalho, por exemplo, uma banda, né, que segue determinado estilo musical, né, ele vai ter que conectar isso com aquele público que gosta daquele mesmo gênero, né, daquele mesmo estilo musical ali, né, e que vai acompanhá-lo, né, seja nas redes sociais ou seja presencialmente, né. Então isso é muito importante, ao meu ver. Muito bom. Sérgio, fala pra gente qual foi as suas referências musicais? Muitas referências, né? A gente, com o passar do tempo, né? A gente conhece muita gente, assim, de fora e de dentro também, né? Do país ou do estado, né? E a, as minhas primeiras referências, quando eu comecei a estudar o instrumento, né? O saxofone, foram o pessoal da Bossa Nova, né? Roberto Menescal, né? Que eu tive o prazer de tocar com ele também umas 2 vezes aqui em Vitória. O Tom Jobim, né, que era uma referência muito grande, Vinícius de Moraes, né, então assim, essas referências foram pessoas que me passaram a referência da bossa nova, da música instrumental, né, que eu sigo até hoje, né, esse tipo, os estilos musicais. Na área do jazz, né, para mim, a pessoa que me influenciou logo de início, né, como eu comecei a estudar saxofone, foi meu professor, o falecido Antônio Paulo Filho, né, o Toninho. Sim. Então, ele foi a primeira pessoa que me apresentou o jazz, né? Me ensinou a como tocar o jazz, me deu um método, né, americano, que na época a gente ficava copiando os métodos, né? Porque não tinha acesso à internet, né? Então, esse método explicava como tocar o jazz, né? A forma de tocar jazz. Então, ele foi meu mentor nessa área aí. E através dele eu conheci, assim, outros estanguetes, né? É, músicos americanos, né, que estavam já consagrados, né, John Coltrane, etc. Michael Brecker, que foi uma grande, né, inspiração para mim. A gente passamos a ouvir bastante, né, que eu acho muito importante também a audição, né, a pessoa ouvir e tentar. Na época a gente tirava solos, né, o só tentava imitar o artista, né, o músico, tudo tentando tirar aqueles solos difíceis, né. Aí passava dias e dias lá tentando e tirava os solos. Isso ajudou muito no crescimento, né? Como estudo assim do instrumento, né? Então, esses músicos para mim foram importantíssimos como referência, né? E depois eu tive assim influências de vários músicos de vários segmentos, porque eu passei a tocar em banda baile, né? E na banda baile você toca muitos estilos, né? Você começa tocando Frank Sinatra no início e vai crescendo e tal, daqui a pouco você já entra no sertanejo e no samba e etc. E vai embora. Então, assim, você tem uma influência muito grande. Isso te dá uma, fo- uma é, te deixa um pouco mais eclético musicalmente, né? Para entender, né, certos estilos, né? E até mesmo tocar aqueles estilos, mesmo que não seja um estilo assim que você goste muito ou que domine muito, mas você está inserido ali no mercado. Uma banda baile é uma verdadeira escola, né, para qualquer músico que queira seguir a carreira mesmo, né? A banda baile ainda é uma grande escola musical nesse sentido, né? A pessoa vai aprender a tocar de tudo e depois ele vai procurar se aprimorar naquilo que ele gosta, né? De qual estilo seja. Você iniciou os estudos no saxofone alto ou tenor? Eu comecei no tenor. No Mas, na tenor, hein? verdade, quando eu comecei, meu primeiro contato com saxofone foi um saxofone alto, que um amigo da igreja, ele comprou, né, e
me mostrou, porque na época eu estava tocando violão, né? E contrabaixo na igreja, contrabaixo de corda. Uhum. E depois eu tentei pegar um pouco clarinete, não deu muito certo, porque tinha um instrumento muito ruim, né? Muito obsoleto na época, e tinha um trompete. Então eu estava estudando um pouco de trompete também. Foi quando ele chegou com um saxofone alto, né? E me apresentou. Falei assim: ó, será que você consegue tocar isso aí, né? Aí eu peguei pela primeira vez o sax, não sabia nada, né? De escala do instrumento, nunca tinha visto ninguém tocando, né, o instrumento, e comecei a tentar tirar algum som. Aí consegui tirar algum som, né? Não saiu aquela maravilha, mas consegui. Aí nisso eu me animei e fui para a escola quando eu tive contato com o professor Toninho. E ali eu comecei a tocar tenor. Na época no início, eu estava com esse saxofone e depois ele vendeu o saxofone. Aí eu fiquei sem saxofone, porque eu tinha uma condição financeira muito ruim, eu não tinha assim, um emprego, né? Meu pai que me ajudava, né? Mas meu pai também sempre foi trabalhava na indústria, né? Era operário. Então eu fiquei um tempo sem instrumento, uns 6 meses. Depois meu pai me ajudou a comprar um sax tenor, né? E aí eu fui quando eu prossegui nos estudos, a partir dali então com sax tenor. Qual instrumento você usa hoje? Hoje eu toco mais o sax tenor, né? Tenor, Eu me né? afeiçoei muito com o instrumento, com o tenor, apesar de que eu também tenho sax alto, né? Já toquei o soprano, o sax barítono também, mas para mim, assim, mais popularmente, assim, ou é o saxofone alto ou o tenor, né? Que a gente toca mais popularmente aí. Quando eu te conheci, Sérgio, você tinha um instrumento, você estava tocando com um instrumento que era marcante. Hum, E aí, vamos fazer até propaganda do instrumento. Mas era um LA tenor sim. preto. Existe ainda? Olha, esse saxofone tenor tem uma história engraçada, interessante, porque ele era um instrumento muito bonito realmente, né? Da Preto com dourado, LA né? Sax, uma marca americana, né? Era todo preto com as chaves toda dourada, muito bonito, Sim. né? Tinha um som bonito. Mas aquele instrumento eu ganhei ele, na verdade, né? Eu não comprei, eu ganhei ele. Olha. Porque eu estava tocando numa festa, né? E uma festa particular para um certo magnata aí do estado. Uhum. Estávamos com um grupo num quarteto e a festa praticamente na piscina assim, né? Uma festa bem para poucas pessoas. E ele lá pelas tantas falou assim, eu tava com um saxofone é, muito ruim, assim, um Yamaha, eu tava com um sax que tava quase quebrando, né? Tão Sim. velho que era, né? Ele olhou para mim e falou assim, olha, você toca bem, mas você precisa aprimorar. Eu vou chamar o Paulo Moura para te dar aula, né? Aí eu pensei comigo, esse cara tá bêbado, né? Falando besteira, né? Não, eu vou chamar o Paulo Moura aqui, vou fazer para ele te dar umas aulas que você vai melhorar muito. Falei, perfeitamente. Aí ele, outra coisa, eu vou comprar um sax para você. Aí eu falei, não, mais uma vez, eu tô falando besteira, né? Como é que o cara Olha tá aí. prometendo coisa que não vai cumprir, né? Mas só que no final da festa, o secretário dele me procurou e falou assim: vem cá, qual é o seu telefone? Qual tá o seu nome completo? Eu, por que isso? Não, porque nós vamos comprar um instrumento para você. Eu falei, mas ele falou sério mesmo? Falou, mas o que isso vai implicar em que para mim? Eu vou ter que ficar tocando aqui toda semana para ele de graça? Não, não, ele vai. Ele é um presente para você. Aí passamos na loja lá, escolhemos o instrumento, mandou escolher, né, qual que eu queria. Eu gostei muito daquele e ganhei o saxofone LA, né, um Olha tenor. aí. E toquei muito tempo com ele, né? Mas não tá mais comigo, né? Sim. A música, ela nos oferece esses presentes, né? Essas oportunidades. E sempre quando eu converso com alguns músicos, tem algo assim especial, né? Pouco tempo atrás, eu tive também uma experiência de um professor lá na escola, que um aluno dele foi lá na loja e comprou um set todo de guitarra completo para ele. Aí chegou lá na escola, Sérgio, aí me procurou e falou assim: Marciano, eu posso presentear o professor?
Falei, claro. Hum. Eu falei assim, então espera aqui, ele tava lá na minha sala, né, que eu vou chamar ele. E aí ele foi cuidadoso, guitarra, case, caixa de guitarra, pedaleira de última geração, cabo de última geração, transmissor de última geração. Isso é um reconhecimento ao nosso trabalho, né? Eu acho que não tem nenhum tipo de profissão que as pessoas olham para os músicos com esse olhar de reconhecimento e gratidão à dedicação. Porque, como a gente já vem falando desde o início, nenhum músico ele entra, pensa em começar uma carreira musical para ganhar dinheiro. É Vem verdade. tudo por uma paixão, pelo amor. E por isso que muitos dos músicos têm dificuldade de fazer transição e ter uma mentalidade, um olhar empreendedor para o trabalho, porque é muito romântico. Né? Não é só daqueles que nos agraciam, mas também de nós como músico, né? Em ter uma visão, porque tem muitos músicos que também não sabem cobrar também. Não é, Sérgio? Sim. Você já foi ali um cara já vivido, quando a pessoa falou assim, eu vou te presentear, você já olhou e falou assim, não, poxa, mas que é isso? Que isso vai me custar? Né? Eu já olharia diferente. Para mim, aquilo ali seria o céu. Se eu vou ter que pagar ou não vou pagar, eu já olharia Eu diferente, fiquei né? com medo, né? Fiquei, É que verdade. isso ia implicar para mim, né? Eu ia É ter que porque vender minha alma. Mas o interessante você falar sobre isso, Marciano, é porque eu vou até abrir um parênteses aqui sim, com relação a esse assunto é, por que que muitos músicos, muitas pessoas não levam muito a sério também a profissão de músico? Quando pergunta assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? Né? Aquela velha pergunta que ofende muito, muito músico, né? Mas por quê? Justamente, eu acho que isso aí parte, né? Parte também do músico, que por ele ter só paixão, não pensar no lado mais sério que é a música, né? tem um posicionamento, Ter um né? posicionamento como uma profissão, como uma coisa em que ele está tirando o sustento para ele, uma profissão séria que ele vai, né, tem que levar a sério, e não simplesmente um oba-oba, né? Porque muita gente pensa que música é só o glamour, né? Só a hora que você está tocando ali, só o palco e as pessoas aplaudindo, mas não consegue entender todo o processo que levou aquele músico a estar ali em cima daquele palco. Quanto que ele estudou, né? Quanto que ele investiu, né, para aprender, para pagar um professor, ou o instrumento, quanto que ele investiu para comprar um bom instrumento, né, para ele estar ali. E as horas de ensaio? Quantas horas de ensaio ele teve, né, à noite, né, até meia-noite, ou meia-noite adentro, né, até madrugada fora. Então, é um preço a se pagar que tem que ser levado em consideração e isso aí tem que ser mostrado para as pessoas. Assim, a profissão não vamos dizer assim, é 1% inspiração e 99% de transpiração, porque é um trabalho realmente árduo, né? Se você for levar a sério mesmo, né, e cumprir direitinho ali os requisitos para ser um músico profissional, você tem que pagar um preço, todos pagam, né? No decorrer, até você se tornar um músico de excelência, tá certo? Isso aí. Ô Sérgio, nós estamos indo pro final. Poxa vida, passou rápido, hein? É... Gostaria de perguntar a você se existe algum conselho para o músico que quer iniciar a carreira musical. O cara tá saindo da escola, tá saindo da faculdade, ou é um apaixonado, um romântico pela música. Uhum. Um conselho. Sim, primeiramente, acredite no seu potencial, né? Mas não só acreditar no seu potencial, né? Vá procurar se especializar, vá estudar, né? Nunca ache que você chegou no topo, né? Porque hoje a gente vê músicos, por exemplo, uma experiência que eu tive com o Abba Laboriel, né? Eu achava assim que, poxa, eu vou chegar perto de um deus da música, né? Um baixista conceituado. Mas eu fui ao contrário, um cara super acessível. Ele chegou no aeroporto e já sabia meu nome.
Uau! Sabia o nome de cada um da banda. Ele teve o cuidado Olha. de decorar o nome de cada um. E ele nem brasileiro era. Aprendeu a falar, começou a falar algumas coisas em português. Então, uma pessoa muito acessível, muito humilde, assim, dentro no acesso com as pessoas. Sim. Então, essa humildade a gente tem que trazer para nossa vida. É verdade. Entendeu? A gente tem que ser um músico, mas nunca se achar que está no topo. A gente tem que sempre achar que a gente vai aprender mais, né? A gente tem sempre algo a aprender com alguém, né? Ou com nós mesmos. Aí a gente vai crescer. Se a gente achar que chegou no topo, a gente não vai mais para lugar nenhum. Chegou no topo, né? Então não aprende mais nada. Então, aprimorar, estudar, né? E acreditar no potencial, né? E procurar sempre fazer as coisas de forma organizada, né? Ser pontual, ser organizado, ser respeitoso com o seu público. Sérgio, eu quero agradecer, tá? Porque você esteve prontamente e para mim é uma alegria e uma realização ter você nesse primeiro episódio do Music Flow Business. Para mim é uma honra. A sua história, ela vai ficar registrada e vai servir de exemplo e motivação para toda essa geração que vai vir. Obrigado por você ter doado o seu tempo, doado o seu dia. Obrigado pelo seu trabalho, cara, porque você hoje é referência, você é uma referência para mim. Obrigado. Por isso que você chegou até aqui. E nós construímos a nossa história musical, mas a gente não consegue olhar como as pessoas nos olham, tá? E você é um cara, o seu exemplo de humildade foi um exemplo para mim. Desde o primeiro dia que eu te conheci, tá? A oportunidade que nós tivemos de trabalhar há pouco tempo juntos, né? Mas eu vi uma referência de um profissional, de um cara sério, de um cara responsável pela família, de um cara responsável pelo trabalho, de um cara comprometido com uma agenda, comprometido com um horário, de um cara comprometido com um repertório. Eu acredito que esse olhar me ensinou a chegar até aqui e hoje nós estamos aqui juntos. E eu quero deixar para todos os nossos ouvintes e espectadores essa referência. É possível viver de música e não só sobreviver de música. Esse é o primeiro episódio da série de 4 episódios que nós vamos ter com o Sérgio Rover no primeiro episódio. Isso é um privilégio pra gente. Eu quero agradecer ao estúdio ImaCast, na pessoa do Eduardo Baruch, por ter cedido esse espaço pra gente aqui, por ter oferecido toda essa estrutura sensacional para nos servir, para nós darmos o pontapé inicial a esse podcast. Se você ainda não segue, por favor, já seguir aqui, tocar o sininho, comentar e nós nos vemos nos próximos episódios. Fique ligadinho aí e até lá!